Irmãos, eu quero agradecer à igreja pelo convite. Quero dizer que eu compreendo que a mensagem de ontem, a palestra de ontem, foi excelente. Eu não vi, não ouvi, mas pelo número de irmãos que estão aqui hoje, que voltaram, é porque foram abençoados com aquela palestra. Eu creio nisso. E eu creio que Deus vai continuar abençoando a sua vida também, hoje à noite. Obrigado, pastor. Obrigado, Lucenildo, pela sua ligação para mim. E obrigado à igreja. E eu desejo que a palavra desta noite não seja minha. Seja a palavra do Senhor para cada um de nós. O tema que foi colocado para este retiro é recarregar. O texto básico desse retiro está em Isaías 40 e 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor, isso é uma frase que eu quero ler, quero isolá-la desde o início. Os que esperam no Senhor. Em quem você espera? Vamos continuar lendo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Ou seja, você não é águia, mas sobe como se fosse. Você recebe pela graça um poder que você não tem para fazer o que você não poderia fazer. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Eu gostaria de pensar, introduzindo esse texto, que esse texto aponta para o Senhor, na qualidade de mentor da nossa vida. Ele criou, Ele cuidou até agora, e Ele continua nos conduzindo e vai conduzir até o dia que Ele quiser nos levar, inclusive para a eternidade com Ele. Então, esse texto aponta para esse Senhor. Ou seja, é um Senhor que cuida de você. Ele tem domínio sobre a sua vida. E quando eu falo sua, não falo sua da pessoa, mas sua do casal, da família, do marido e da mulher. Então, Ele tem essa preponderância sobre nós. E Ele é, portanto, apontado aqui como comandante da aeronave da nossa vida. E, portanto, do casamento. Como eu gosto muito de avião, é provável que eu fale mais um pouco em relação a isso. Nosso casamento é como um voo. Esse texto aponta para a única fonte infalível, capaz de recarregar a mais fragilizada bateria do casamento. É a única fonte. Não há outra. Como o nosso irmão falou, o celular pode descarregar, você compra outra bateria e colocar. Mas o casamento não há uma bateria extra Jesus Cristo. Extra o Senhor que nos fez. Este é o Senhor que criando o homem e um dia descobrindo o homem embaixo de uma mangueira frondosa, bonita, sentado lá olhando aos animais. E Deus disse, esse homem está muito triste. Não é bom que ele continue só. Agora, vejam o que é que ele fez. Ele achou que não era bom que eu ficasse só e criou uma mulher. Criou Vera e me deu. Algum irmão aqui tem mais de 50 anos de casados? Algum casal? Então nós somos campeões, Vera. Nós temos 55 anos de casados. E 57 anos e meio de namoro. Desde lá que a gente começou a namorar. Bom, então veja bem. E quem tem nos carregado a bateria é o Senhor. Ele é a única fonte infalível. Esse texto aponta para isso. E aponta também para o único que não decepciona a nossa confiança. Os que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Os que olham para o Senhor. Na maior crise do profeta Miqueias, a maior crise dele, ele olhou para ele mesmo, como se estivesse olhando no espelho da vida, e viu que ele estava perdido, como uma árvore que não tem frutos. Olhou para a família e viu a família falida. Capítulo 7, depois você lê isso em casa. Olhou para a igreja e viu assim, não há na terra um sequer que seja piedoso.
olhou para os poderosos e disse: não há um correto com os poderes, os juízes e subordinados. Não fui eu que inventei isso, é Miqueias que fala. Então ele vê uma sociedade falida. Ele diz: não confie no amigo. Quando eu li isso a primeira vez, já faz tempo, eu fiquei preocupado. Como eu não vou confiar no amigo? Foi um amigo que traiu Jesus Cristo. É a amiga que trai você. É um amigo que trai você. Não confie no amigo. É Miqueias que diz isso. Porque o inimigo já é inimigo. Você sabe que ele é inimigo. Então veja bem. Então ele, Jesus Cristo, ele é esse Deus que não decepciona a nossa confiança. Nele nós podemos confiar. Esse texto aponta para isso. Mas é interessante que eu falei que o casamento é como se fosse um voo, uma viagem de avião. E eu me lembro de uma história que eu li de um garoto que estava no aeroporto para embarcar, ainda pequeno, ele estava lá sentado com uma revistinha na mão e olhando a revista. Daqui a pouco a aeromoça chega, pega o garoto para embarcar, porque crianças embarcam sempre antes, os irmãos sabem disso. Ele embarcou. Quando os demais passageiros entraram no voo, ele já estava lá, sentado, com a sua revistinha. O avião, ouve-se aquelas instruções todas, o avião decola e vai embora. Quando chega lá na parte bem alta, o avião começa numa turbulência muito séria. Daquela que nós já pegamos uma, eu e Vera, que as portinhas se abrem e caem as malas no meio do corredor. E aconteceu isso nesse avião dessa história. E quando as pessoas deram aquele grito seco, depois ficaram em silêncio, esperando o que ia acontecer, daqui a pouco, mais um tempo, o avião entra em calmaria. Aí uma mulher olhou para ele e disse: meu filho, você não teve medo quando o avião estava balançando muito na turbulência? Ele disse: tive não, senhora, porque o comandante é meu pai. Quem é o comandante do seu casamento? É o seu marido? É você? Quem comanda o seu casamento? É seu pai? É a mãe do seu marido? A sua sogra? É preciso que nós entreguemos o comando dessa aeronave chamada casamento a um homem chamado Jesus Cristo, o menino de Nazaré. É preciso. Feche seus olhos. Pai amado, não permite que uma palavra seja minha, mas que tudo seja do teu Espírito, da tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoa o meu casamento, o casamento de cada casal que está aqui, o namoro ou o noivado de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de falar hoje, pensando nessa temática que foi me dada, como conduzir um casamento em meio a tanto problema, da seguinte forma: como voar em paz? Como voar em paz em meio a turbulências da viagem e dos ventos de través? Como voar em paz? Teve uma década que eu voava muito no avião do Estado, e eu ia passando em cima de essa próxima cidade de Campina Grande, quando começa a Serra da Borborema, no Riachão. Quando chegou em cima da Serra da Borborema, o avião começou a balançar. Não chegou a ser uma turbulência muito forte. Mas quando balançou, só estava no avião, no cockpit, o piloto e eu. Eu não entendia nada de avião. Só ouvia falar que era um avião para voar e levar a gente. Quando ele começou a balançar, eu olhei para o piloto, não disse nada a ele, e pensei: se esse piloto morrer, se acontecer alguma coisa com ele, o que é que eu faço? Eu não sei fazer nada. Olhei para ele e disse: meu querido Marcos, era Marcos o nome dele, o que é que precisa fazer para aprender a pilotar um avião dele? Nessa época eu trabalhava em Patos. Ele disse: lá em Patos tem um comandante que é autorizado pela ANAC. Ele é professor e tem avião. No dia seguinte eu estava em Patos e comecei a voar. Isso eu vou resumir.
quinta ou sexta hora de voo. Patos é um buraco. Tem serra de Teixeira, serra para todo lado. E dizem até que quem aprende a voar em Patos voa em qualquer lugar do mundo. Nesse dia eu vou saindo, quando eu tiro o avião do chão, acho que ele estava uns 30, 40 metros do chão, um vento de través. Tirou o avião da pista, literalmente. E José Gouveia gritou para mim, solte os comandos. Eu soltei. O avião se comanda ao mesmo tempo, pés e mãos. Soltei. Ele pegou, ele era experiente demais, de muitos anos de piloto. Tirou o avião, levou o avião lá para cima, né? E mais ainda com bastante vento, ele me devolveu o avião. E eu puxava o pé para a esquerda, o avião não ia. Eu puxava a mão para frente, o avião não descia. E o que eu queria fazer, eu disse ali, eu decidi no meu coração, eu não quero mais voar. Vinha a decisão. Acontece isso no casamento. Por um momento diferente, que dói, que amedronta, eu não quero mais esta mulher. Eu não quero mais este homem. E por outras coisas também. E eu vou voando, ele está notando o que está acontecendo comigo. Ele já notou que eu estou, né? O avião não vai, ele disse, Salvador, solte os, lá em cima já, solte os comandos do avião. Eu soltei, o avião estava quebrado, nivelado, eu soltei. E o vento começou a tirar o avião daquela direção, ia levando outra direção e começou a levar numa determinada direção. Isso agora, deu com o pé esquerdo, começou a me dar determinados detalhes. Quando eu estava com o avião, digo, mais aprumado para voltar, e o coração dizendo, não quero mais voar, ele disse, Salvador, nunca brigue com o vento. Tire sempre proveito do vento a seu favor. E você vai ver por que eu falei isso. É porque, em meio à nossa viagem, aparecem turbulências e ventos de través. E eu não posso brigar com os ventos, que aí o meu avião vai cair. Eu preciso tirar proveito do vento a favor do casamento e não contra. A favor do casal. O pastor Hamilton está aqui na frente. Todo mundo conhece, eu não vou pedir para ele ficar de pé, mas eu até podia pedir para fazer. Fica de pé o casal, por favor. Olha para lá. Olha para frente. Irmãos, sejam sinceros, eles se parecem um com o outro. Isso fisicamente. Agora imagine por dentro. Pode sentar, irmão. O que pensam? Você foi feita diferente do seu marido diferente de você. Então, Deus uniu pessoas diametralmente opostas, que naturalmente é impossível permanecerem juntos. Naturalmente. É impossível ficar pertinho, juntinho e caminhar junto. Sabe por que é que você caminha junto? Sabe por que é que você está junto dela? Porque a graça está sobre vocês. É a graça que nos sustenta hoje em meio a tanta turbulência desse casamento, em meio a esse mundo cheio de problemas. Então, como voar? Como fazer essa viagem? E eu começo dizendo o seguinte. Primeiro, aprender a conviver com um ser diametralmente oposto, porque Deus nos fez assim. E foi essa mulher que Deus lhe deu. Foi esse marido que Deus lhe deu. Você acha que errou na escolha? Você escolheu, olhou, orou. Principalmente nós que cremos na palavra. Nós oramos, consagramos o nosso casamento. Você viu que o pastor chamou aqui Lucianilda, chamou o casal, e orou por eles e consagrou mais uma vez, reapresentou a Deus. Você sabe, essa renovação de votos, eu fico pensando, normalmente faço bastante cerimônia de casamento.
E eu fico pensando, em renovação de votos, devia ser, não é porque você fez, não, que eu também já fiz, mas devia ser proibido fazer isso assim. Sabe por quê? Porque você devia renovar os seus votos todo dia. Todo dia, ao acordar, renova os votos com a sua mulher. Todo dia, ao acordar, renova os votos com o seu marido. Todos os dias. E agradeça a Deus porque Ele deu ela para você e você para ela. É fácil? É não. Agora, você quer ver um casal perfeito? Salvador Pereira e Vera. Aí eu trago, lembra uma frase que ele citou, um autor que ele citou, uma frase de Spurgeon. Spurgeon diz o seguinte, não há, eu vou só transliterar, não há um casal perfeito. Há casais frágeis, pecadores, que têm um Deus que é maravilhoso. Essa é a diferença. Nosso Deus é maravilhoso. Por isso que Ele sustenta você perto da sua mulher. Porque senão você já tinha jogado fora há muito tempo. Os dois. Você pensa que a sua mulher é boazinha, ela já está aí, ela não já teve vontade de dar as costas e ir embora, não? Teve. Você sabe por que não foi? Vou voltar àquela frase. Porque a graça está sobre você. A graça é um guarda-chuva que chovendo ou fazendo sol, ele está sobre você, ele protegendo. É a graça. Só a graça para manter a gente junto. Não já tinha separado há muito tempo. Então, se Deus nos fez assim, então nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Através do cônjuge. Entendeu? Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Quando? Todo dia. Você não é casado? Então sirva através da sua mulher, através do seu marido. Toda hora. Então é preciso que você recarregue nesse serviço de todo dia. Depois, é preciso ler nas entrelinhas o seu cônjuge, não é só ler, ler nas entrelinhas. E tire proveito dos seus defeitos para valorizar as suas virtudes. Eu sei que Hamilton não tem defeito, né? Quando você olha, não tem. Mas ele tem virtudes? Eu sei que tem. Nós sabemos que tem. Então é preciso que eu aproveite, que eu tire proveito desses defeitos para valorizar as virtudes dela. E não apenas para expor as virtudes dela ou dele. Eu aprendo isso com a palavra. A outra coisa é, então, como recarregar as baterias do casamento para viver a unidade a três. É que a Bíblia diz que por isso deixou o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Isso chama-se unidade. Só que a unidade que o Senhor manda, recomenda, faz, ela não larga Deus de perto de você. Então eu chamo de unidade a três. É diferente, né? É não. Você é seu marido e Deus. Ou Deus, seu marido e você. Isso é que chama unidade a três. Se o seu casamento está firmado nessa unidade a três, agradeça a Deus. Mas se não há unidade nem a três, nem também não vai haver nem a nada. É preciso que você haja, faça isso, reaja em tudo para que seja recarregado o seu casamento. Então, como recarregar as baterias do casamento para viver essa unidade? Em primeiro lugar, recarregue com o espírito de cooperação. Às vezes nós esperamos que a mulher faça tudo em casa, diga tudo, ensine o filho. E nós? Nada. Porque o homem já acha que trabalha, né? Agora tem cuidado que a mulher está arranjando mais emprego que a gente. Atualmente está disparado. Mas é o seguinte, existe uma responsabilidade do homem em casa, na rua, onde estiver. Então é preciso que haja essa recarga na cooperação. Seja um cooperador da sua mulher ou da sua casa, seja uma cooperadora da sua casa. A outra coisa, recarregue com afeto. Para vocês dói. Eu me lembro que
né? Eu me lembro que quando você era bem jovem, você tratava a sua mulher assim, benzinho, queridinha, linda, maravilhosa, cheia de graça. Aí hoje é assim, diga, quem é? Que foi? Ou às vezes parece afetuoso ou afetuosa na igreja, em público, mas em casa é um grosso ou uma grossa que machuca, que maltrata e que fere as entrelinhas do casamento. Então recarregue com afeto. Precisamos pensar nisso, lembrar disso. Recarregue com respeito. Porque se você não respeita a sua mulher, por que eu vou respeitar? Por que o outro vai respeitar? Se você não respeita o seu marido, por que o outro vai respeitar, o outro vai respeitar? Se nós não nos respeitamos em casa, quem olhar para nós já vem nos desrespeitando, já vem chutando o balde. Então é preciso que eu compreenda a necessidade de ser respeitoso com o cônjuge. A outra coisa que eu gosto de lembrar, recarregue com diálogo. Às vezes nós guardamos tudo, não dizemos nada. Às vezes não trocamos uma conversa. Isso pode acontecer com qualquer um de vocês, eu estou falando também comigo. É preciso que nós nos abramos com o outro, dialoguemos com o outro. O diálogo faz bem à saúde do espírito e do andamento do nosso voo. No cockpit desse avião tem um piloto, mas tem 2 auxiliares de piloto ali. Um é você e outro é a sua mulher. Aí o comandante disse, olha, resolva aí onde é que vão pousar. Aí a mulher disse, vamos pousar no aeroporto de Campinas. O homem disse, não, vamos pousar no aeroporto de Guarulhos. Aí ela disse, Campinas, Guarulhos, Guarulhos, Campinas. Vai voar tanto que o avião vai faltar gasolina, não vai cair. Então é preciso que haja esse diálogo compreensivo. Recarregue o seu casamento. Recarregue o tanque desse avião. Recarregue a sua vida matrimonial com amizade. De quem você é mais amigo? Ou de quem você é mais amiga? Eu gosto de dizer que quando nós casamos, nosso maior amigo, meu maior amigo é a Vera, deve ser, e o maior amigo dela sou eu. E quando a gente tem alguma experiência contrária, sempre dá errado no final. E os filhos são amigos de nós dois, os nossos filhos. Então é preciso que seja cultivada essa amizade. Ela é plantada, foi plantada um dia, seja cultivada, seja irrigada, e etc., seja cuidada e vá em frente. Então recarregue com amizade. Mas é interessante, recarregue com carinho, em público e em particular. Porque em público, às vezes, a gente chega, né, todo elegante, né? Essa é a minha esposa, esse é o meu marido, tá? Mas quando chega no carro, já começa a... Não, estou falando aqui não, estou falando no meu caso, vocês. Então é preciso que nós recarreguemos com carinho. É chato, né? Isso é uma palavra grossa. Uma pessoa que casou esperando que ele vai ser fino, aí você fala grosso com ela com você. Não é chato. É deselegante, é mal educado e é antibíblico. Antibíblico, vamos ver. Recarregue com fidelidade. Eu li um livro uma vez, eu estava querendo ler alguma coisa mais sobre fidelidade. Eu li muito sobre fidelidade bíblica, eu queria ler um escritor aí. Eu procurei na livraria de Campinas na época, procurei na livraria de João Pessoa. Aí lá no Marco Zero, em Recife, tem uma livraria, eu encontrei um livreto. E o título era, Pequenas Infidelidades.
Ou seja, havia uma preocupação de escrever mais sobre infidelidades do que sobre fidelidade. E essa autora conta de que um dia, quando ela se viu num voo de avião, ela estava olhando, acho que era um rapaz que ia lá no coisa, que ela descobriu que naquele olhar ela estava sendo infiel no olhar. Jesus disse que só basta olhar. Mas, às vezes, nós somos infiéis nos pensamentos, nas palavras ou nos atos. Como estão os nossos pensamentos em relação a tudo? Porque a infidelidade não é só você e outra namorada não, ou namorado. A infidelidade é você dar as costas para quem você devia abraçar. A infidelidade, Judas teve uma infidelidade mais profunda, que ele vendeu Jesus por 30 contos. Pedro teve uma menor, você conhece não, não sei nem quem é. E você sabe quem é essa mulher que está perto de você? Você sabe. Você sabe quem é esse homem que está perto de você? Saiba e nunca mais esqueça disso. Você é um presente de Deus para ela e ela para você. A outra coisa, recarregue com sabedoria. Às vezes a gente vai ficando velho, né? Estou falando só para mim agora. Vai ficando velho, você toda é jovem aqui, e vai achando, não, velho é mais sábio, mas sabe, por exemplo, vocês não imaginam como era Vera quando eu a conheci. Eu a conheci com 16 anos, moreninha, sabe? Linda. Mas foi amor à primeira vista. Ela nem queria, mas eu queria, deu certo. Aí, por exemplo, eu não posso imaginar que hoje Vera havia chegado à idade que nós chegamos, eu sou mais velho que ela, não vou nem dizer a idade, senão a bronca é grande. E naquela época, como você olhou um dia para a sua namorada, ela não tinha uma ruga. Então, antes de você olhar para ela hoje, ou daqui a 10 anos, e contar as rugas, você se volta e vai ao espelho e olha as suas. Então, use, recarregue a sua vida com sabedoria na apuração dos fatos. Mas, por que a minha mulher tem essas rugas? E que você? Só pensa no defeito dos outros e os seus defeitos. A sabedoria é uma das coisas que é importante na vida cristã. É a sabedoria que nos faz compreender quem Deus é. Né? O Salmo 100 diz, sabei que o Senhor é Deus. Ou seja, sejam sábios nessa área. Do conhecimento de Deus, traga o conhecimento de Deus para o seu casamento. Traga o conhecimento de Deus para o seu matrimônio. Traga o conhecimento de Deus para a sua família. Precisa, então, recarregue com sabedoria. Recarregue com a submissão bíblica. O irmão falou há pouco tempo disso. Com a submissão bíblica. Mulheres, sejam submissos aos vossos maridos. As mulheres dão logo puxa o freio de mão, né? Quando lê esse texto. A maioria. Ou dão ré. Não, irmão. Isso aqui, desculpem a palavra popular que eu vou dizer assim, né? Isso aqui é fichinha em relação à missão do homem. Você é ser submissa, ou seja, você tem uma missão depois dele, para não ser que não vai para pousar em Guarulhos, outro vai pousar em Campinas. Quem vai primeiro é você. Depois de você disser, se não estiver aqui, eu decido. Então, veja bem, é provável, é possível que você tenha, não, eu não quero não, submissão. Aí o homem amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, sendo capaz de dar a vida por ela. Qual a melhor?
ser submisso, qual que pesa menos? Ou dar a vida pela pessoa. Mas isso é um conjunto. Nenhum aqui é principal. Isso é um conjunto. É um mandamento de ida e volta. É um ensinamento que precisa estar em meio aos dois. Há uma necessidade. A outra coisa, eu estou já terminando o alfabeto, né? Tanta coisa, o alfabeto está no fim. Outra coisa, recarregue o seu casamento com o verbo compreender. Há um provérbio francês que diz: amar é tudo compreender. Precisa que você compreenda as diferenças dela, dele. Eu sei que tem alguns aqui que não casaram ainda, estão namorando, né? Tem quem é que só está namorando, nem casou ainda, que está aqui. Isso, tenha coragem para levantar a mão, que eu não vou brigar com você não. Isso, amém. Tem alguém que está noivo já, não casou ainda. Bom, então veja bem. É preciso que haja compreensão. O marido um dia vai chegar em casa, teve alguns problemas no trabalho, e você precisa compreender aquele momento dele, antes de jogar outro problema em cima dele. Às vezes, o homem chega naquela hora de querer toda a alegria, né, total da mulher, e ela está naqueles dias, como todo mundo chama, naqueles dias, né, todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo. Mas toda mulher tem. Foi dado à mulher, foi presente de Deus à mulher para cuidar dela, para ajudar a mulher. Você que é namorado, no dia que você chega lá, é preciso compreender isso. Agora não. Você que é casado, precisa compreender isso. Naquele dia não dá, então compreenda. Há momentos diferentes, dolorosos, momentos que ele está doente ou você está doente, os dois precisam compreender isso. Há diferenças, há dores, há agonias. E se você não compreender, vai haver uma ruptura nessa soma. Ao invés de somar, diminui. Ao invés de construir, destrói. Então, compreenda. Mas, se somado isso aqui que eu disse, mais algumas coisas. E um dia você descobrir que tudo parece perdido. Tem aquele negócio. Tem jeito não. Essa rosa só tem o talo. Vou jogar fora. Aí vai aparecer uma amiga que vai dizer: fulano, joga isso fora. Não tem mais jeito não. Esse caderno aqui só tem a capa. Joga fora, não tem mais jeito não. Não jogue fora aquilo que você não tem poder sobre a pessoa. Pergunte a Deus. Entre no seu quarto, se ajoelhe. Se você não quiser ficar logo, que está tão abrigado, fique uma do lado da cama, outra do outro. O marido e a mulher. E orem a Deus, perguntem: Senhor, o que é que eu faço diante disso? O peso está grande. A minha agonia está grande. E eu não sei o que fazer. Aí eu volto agora para terminar aquele texto de Miqueias, capítulo 7. Quando Miqueias estava totalmente perdido, não sabia o que fazer, o mundo estava arrasado. Versículo 7, ele diz assim: então, eu olhei para o Senhor, e o Deus da minha salvação me ouviu. Isso acontece no casamento também. Um dia que estiver ruim, olha para o Senhor, não olhe para o pastor, não. Nem ligue para mim. Olhe para o Senhor, porque o Deus da sua salvação vai lhe ouvir. Então não queira, quando estiver muito ruim, tudo parecer perdido, não queira trocar o seu cônjuge como você troca um celular, porque ele falou há pouco tempo, que a bateria não carrega mais. Não. A sua mulher não é um instrumento elétrico, não é um celular. A sua mulher é um ser de Deus. O seu marido é um ser de Deus. Nós fomos criados por Deus como? A imagem e semelhança dele. Então não posso jogar a Vera fora, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ei, pode ser até que ela tenha tido vontade. Não, nós somos humanos. A nossa pecaminosidade nos traz a isso.
a ter vontades erradas. Aí você se volta, Senhor, o que é que eu faço? Eu entrego a você, Senhor, o meu caminho, a minha vida, esse dia, essa hora e esse momento. Então, nessa hora, você se lembra de, antes de tomar qualquer atitude sua, que um dia Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos e eles questionaram a questão da carta de divórcio, né? Lembra disso? Eles estavam interessados em saber. Jesus disse, por quê? Moisés dava por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Não é porque Moisés estivesse certo ou não, mas é porque o homem tinha coração duro. E eu quero aconselhar você, meu irmão e minha irmã, você como casamento, amoleça o seu coração debaixo da graça. E Jesus conversou assim com eles. Mas desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. E não é para separar, são só carne. Aí ele diz aqui, terminando, porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Recorra à eterna graça, infalível, e ao verdadeiro amor. Paulo disse assim, quando tudo parecia que estava se acabando, ele disse, ainda resta o quê? A fé, a esperança e o amor. Então você não está sem nada, você tem meios. Ainda resta aí. E eu quero concluir, agora eu concluí mesmo, dizendo o seguinte, como está o combustível da nossa aeronave? A nossa aeronave chamada casamento, como está o combustível? Temos usado combustível de avião legítimo? Ou temos misturado para ficar mais barato? O avião vai cair. Estamos usando o combustível correto ou podemos descansar enquanto voamos? Podemos? Aquele menino disse, eu estou tranquilo, porque meu pai é o comandante. Você está tranquilo? Porque seu pai é o comandante do seu voo, do seu avião, do seu casamento. Usemos a graça como nosso combustível. Eu vou repetir essa frase. Usemos a graça de Deus como nosso combustível. Entreguemos ao Senhor o cockpit da nossa aeronave. Não entregue o cockpit da sua casa a qualquer pessoa. Não entregue o comando do seu avião a qualquer pessoa. Assim, tudo irá bem. Faremos um voo em céu de brigadeiro. Voo em céu de brigadeiro é aquele que o vento está tranquilo, está tudo tranquilo lá em cima. E pousaremos em segurança para a glória de Deus Pai. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado a Deus por cada família, cada casal que está aqui hoje. Cuida de cada um de nós. Eu peço a Deus, fortalece aqueles que estão fragilizados de alguma forma. Dá, ó Deus, que eles possam viver sob a tua graça. Paz, alegria, contentamento e refrigério. Eu te peço a Deus em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Aguarde só um minutinho. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar aqui o casal Patrícia e Alain. Uma pequena lembrança para o reverendo. Deus abençoe. Olha lá para a foto ali. Muito obrigado, reverendo Salvador. Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todos foram edificados, como eu falei no início. Desde ontem para cá, Deus tratou conosco. Isso é maravilhoso, irmãos.
saber que Deus nos ama e que tem cuidado de cada um de nós, principalmente do nosso casamento, nos instruindo por meio da sua gloriosa palavra. Nesse momento, eu só queria dar alguns avisos. Amanhã, pela manhã, às 9 horas, nós teremos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, às 18 horas, tá? Mas antes de nós encerrarmos, eu queria também agradecer ao pastor Hamilton pela confiança que tem dado ao Ministério de Casais. Também agradecer a cada um dos irmãos que vieram esses 2 dias. Vocês também, mediante as suas orações, contribuíram bastante conosco, né? Porque 2 dias como esse, a gente sabe que se levanta muita coisa para que o evento não aconteça. Mas agradecemos a cada um de vocês que vieram e que foram abençoados esses dias. Também quero agradecer aos diáconos que também contribuíram nesses 2 dias. Agradecer também ao pessoal da salinha. E, por fim, agradecer ao nosso Senhor. Render graças a Ele, pois Ele verdadeiramente foi bom conosco durante esses 2 dias e tem sido bom conosco. Amém? Eu quero convidar o pastor Hamilton e também agradecer também a Charles e Fernandes também, porque tem se empenhado junto ao Ministério de Casais. Deus abençoe. Louvado seja Deus, irmãos. Dias como esse são preciosos para nós. E esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estarmos recebendo uma pérola preciosa de conhecimento vindo da parte de Deus, pela vida daqueles homens que Deus escolheu para trazer esse seminário, é prova do amor de Deus para conosco e o desejo dele que o nosso casamento seja bem-aventurado. Eu sei da dificuldade que muitos tiveram de não estar aqui, não é? Alguns tiveram, geralmente nessa época do ano, pessoas ficam enfermas com virose e outras coisas mais. Então, vocês agora têm incumbência também de chegar junto de outros casais que vocês são próximos. Dialoguem sobre isso. Conversem sobre o que Deus falou nesses 2 dias. Para que a memória de vocês possam ser recarregadas diante de tudo que Deus fez. Porque Ele trouxe para nós, irmãos, uma dádiva graciosa para o nosso bem. Louvado seja o Senhor. Não é? Eu agradeço a Davi Rocha por estar aqui. E também o reverendo Salvador por a sua cooperação e por Deus ter usado eles como instrumento nesses 2 dias para a edificação do nosso casamento. Bendito seja Deus, não é? Vamos ficar de pé então, vamos agradecer. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o Ministério de Casais. Aí eu quero lembrar também que lá atrás, tá bom? Tem um painel lá, uma moldura, irmãos, que cabe você dentro. Tá? Então, quem não tirou ainda, teve a oportunidade de tirar foto, né? Geralmente, mulher gosta de pegar o marido assim, tirar uma foto, e o negócio ficou bonito, que eu tirei a foto, e fiquei olhando para mim, e disse, rapaz, eu fiquei bonito dessa moldura. Fiquei. Né? Então, tenha a oportunidade de fazer isso com sua esposa. Patrícia, o Ministério de Casais vão estar aí disponíveis para tirar foto de vocês, né? E aí você guarda, você posta no seu Instagram, diz, uma noite abençoada, plá! Aí a esposa vai achar fenomenal isso, tá bom? Então, é um mimo gracioso que alegra o nosso coração. Vamos orar? Maravilhoso Senhor. Te damos graças, ó Deus bendito, porque o Senhor, Pai, verdadeiramente é um Deus que cuida de nós, que está, ó Deus, no controle da nossa vida e que providencia, Senhor, momentos como esse, Senhor, para a nossa edificação. Pois o Senhor é o maior interessado de que nós sejamos bem-aventurados e felizes em nosso casamento, Senhor. E eu te peço, Pai, que nós possamos sempre olhar para Ti, porque Tu és a única fonte no qual nós podemos recarregar a nossa vida conjugal. Ó Senhor, que o Senhor abençoe, então, cada um de nós, e todos, ó Deus, que estiveram aqui nesses 2 dias, Pai, sendo edificados por Ti, pois a palavra não é nossa, é Tua. E nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e que verdadeiramente ela produz aquilo que o Senhor designou para que ela produzisse. E tudo isso redunda em glória, honra e louvor ao Teu santo nome, e também em alegria, plenitude de alegria para nós, Senhor. Ó Deus, que assim seja, que o Senhor continue abençoando todos os casais,
e olham para Ti e têm o Senhor, ó Pai, como essa fonte inesgotável. Abençoa também a nossa volta para casa, dá um restante de noite abençoado a todos, Pai, e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos, desde agora e para sempre. E quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cumprimenta aí o seu irmão, tá bom? Sua esposa, seu cônjuge. Louvado seja Deus.